iniciar a montagem do meu molde. Eu já estou aqui com o meu molde impresso e aqui em cima tem uma numeração. Junto do molde vai também a ordem de montagem de acordo com essa numeração de páginas para facilitar para vocês. Então, como que eu vou fazer? No molde ele tem 4 margens, você não precisa cortar as 4, você corta 2 margens, as 2 margens dos lados menores. Eu trouxe aqui 2 páginas que eu já cortei para vocês verem como fica, ó. Aqui já tá sem a margem e aqui tá sem a margem nas 2 páginas. E nisso você vai colar assim, posicionando o lado que você cortou na margem que ficou da outra folha. Depois de montado, o molde ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Como agora eu vou usar o tamanho M, então eu vou transferir o tamanho M para o papel craft para poder cortar no tecido. Porque aí eu posso guardar esse molde para futuramente quando eu for usar os outros tamanhos dele. De tecido, eu vou usar aqui liganete, essa renda, que ela tem um desenho muito delicado, alças, esse fecho aqui com colchetes para o meio das pernas e esses reguladores aqui, argola para as alças. Agora é só posicionar o molde no tecido. Eu vou começar cortando a liganete. O busto, ele diz para cortar 2 vezes, então você vai cortar 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro. Se você for usar bojo e quiser fazer o bojo escondido, embutido, você corta 4 vezes no forro e 2 vezes na renda. Essa parte aqui, que é a renda da frente, diz para cortar na dobra, então você pode posicionar ela aqui no tule, ou você pode cortar ela somente na renda e posicionar essa parte aqui no bico da renda e cortar 2 vezes. Vai ficar mais bonitinho porque vai pegar o bico da renda. Eu já tô aqui com o molde. Esse molde é do tamanho M que eu separei. E esse molde é o molde que eu destaquei da folha para ficar mais fácil guardar. O que é que você vai observar antes de cortar? A frente e as costas dizem para cortar na dobra. E tem aqui a marcação da dobra. Então, você vai observar e posicionar essa parte onde tem escrito dobra, na dobra do tecido. Você vai dobrar o tecido no sentido do fio e vai posicionar bem aqui e vai fazer o corte.
Pessoal, agora que já tá tudo cortado aqui, ó, todas as partes, a gente vai unir a lateral da frente e das costas na overlock, vai passar a overlock no busto, no meio da frente e lateral da frente, e nessas partes aqui, assim como na renda e aqui no meio dessa renda que vai ficar aqui. Eu já tô aqui com todas as partes presas por alfinete, eu vou fechar a lateral na overlock, vou fechar o meio do busto e vou passar a overlock nas laterais do busto, somente no forro para dar acabamento. Então, vamos iniciar.
Agora que eu já passei a overlock aqui nas laterais, nessas laterais, ó, eu vou passar a overlock aqui em cima, no meio e nessa parte das costas. Assim como eu já fechei aqui, passei overlock aqui, passei overlock nessa parte para ficar bem acabado. Depois a gente vai prender essa parte na reta. Mas antes a gente vai colocar aqui a overlock, passar a overlock nessa parte para poder colocar a renda antes de unir com o busto. Agora que eu já passei a overlock nessa parte, eu vou virar para o lado direito. E no lado direito da peça, eu vou posicionar a renda. Você vai prender essa renda em toda essa parte, vai ajustar ela para ela ficar bem certinha e vai prender na reta. Depois disso, você vai colocar aqui, ó, o busto. Mas antes, vamos prender isso aqui na reta. Eu já fiz o acabamento aqui embaixo, nessa parte do busto. E vou passar aqui na reta para vocês verem como fica.
Agora que você já aplicou a renda nessa parte, eu vou colocar o busto, eu vou posicionar o busto, meio do busto voltado para o centro e lateral do busto voltada para fora. Eu vou colocar o busto aqui, vou prender e vou passar na overlock e vou fazer um reforço na reta. Agora que eu já passei essa parte na overlock e fiz uma costura de reforço, é hora de colocar as alças e o elástico das pernas. Para as alças, eu já preparei a minha aqui, eu tô usando 50 centímetros de alça, já coloquei o regulador, já coloquei a argola. Nas pernas eu vou usar esse elástico aqui, 40 centímetros dele e 22 centímetros desse mesmo elástico para as costas. Para o entreceio, eu tô usando 4,5 centímetros desse elástico aqui, aquele reforço que tem no meio dos seios. Aqui eu já posicionei com alfinetes e os elásticos, já marquei direitinho, já distribuí entre todas as partes. E agora eu vou fazer uma costura reta e vou rebater com o zigue-zague. As pernas eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer uma costura reta para segurar. E eu vou esticando o elástico para ele se ajustar ao tecido. Vou puxando somente o elástico. Eu vou fazer isso nas duas pernas, antes de vir com o zigue-zague passar aqui. Pode ser zigue-zague, 3 pontinhos, galoneira, o que você tiver. Como falei anteriormente, vou fazer uma costura reta antes de rebater com a zigue-zague. Eu começo dando uma costura antes de remover o alfinete, para o elástico não sair. Agora eu tiro o alfinete e vou esticando e vou costurando. A mesma coisa na entrepernas. Agora você vai vir e vai rebater com o ponto zigue-zague. Porém, no meio das costas, antes de fazer isso, eu posicionei aqui as alças, coloquei 2 alfinetes, eu medi o meio, medi 5 centímetros para cada lado e vou fazer uma costura reta aqui, somente nessa área, para fixar as alças antes de rebater. Feito isso, agora eu vou rebater na zigue-zague, mas antes eu vou aparar as pontas dessas linhas.
Agora, já com o ponto zigue-zague e as alças fixadas, eu vou fazer uma costura de um lado ao outro para rebater o elástico tanto nas costas quanto no meio das pernas, na lateral das pernas, no caso. Então, agora eu venho esticando um pouquinho o tecido. E fazendo o acabamento nessa parte das costas. A mesma coisa você vai fazer nas pernas. Porém, como as pernas não têm alça, você não vai precisar fazer o que eu fiz com as alças. Você só vai colocar o elástico e rebater. Agora que você já fechou a entrepernas e rebateu o elástico nas costas, vai ficar assim, ó. Você vai vir colocar o fecho no meio das pernas. Lembrando aquele fecho? Então, você vai colocar... Se você quiser, você pode fazer sem o fecho. Eu prefiro fazer com, porque body geralmente é uma peça que as pessoas usam no dia a dia, usam para sair. Então, se você tá na rua e você quer usar o banheiro, você vai ter como. Eu vou prender aqui, vou colocar alfinete para segurar melhor. E vou fazer uma costura reta. Vou fazer isso dos dois lados. Esse fecho, ele já vem pronto, em casa de aviamento tem. É só colocar o tecido para dentro dele e fazer a costura reta. Lembrando que essa peça você tem que dar arremate no início e no final. E ela vai ficar dessa forma aqui. Você faz essa mesma coisa na frente, com a outra parte do fecho. Bem, agora que o body já tá quase pronto, fica faltando só a alça. Eu posicionei aqui a alça, e eu vou fazer uma costura reta aqui e depois eu vou rebater. Para isso, eu vou usar o ponto reto, a costura reta da doméstica. Se você não tem doméstica, você pode usar também a industrial. Eu vou fazer isso e vou rebater dos dois lados. Depois de feita a costura, eu vou só rebater para ela fixar bem. Aí, depois de feita a costura, eu vou virar aqui e vou fazer uma costura reta, pequena, do outro lado, para prender bem a alça.
Vocês vão fazer isso nos dois lados do busto, tá bom? No lado direito e esquerdo. Depois de posicionado, só fazer aqui uma costura reta. Prestar bem atenção para o elástico não correr enquanto você estiver costurando. Fazer o arremate bem em cima e fazer a mesma coisa do outro lado. Bem, depois de tudo isso, o body de vocês vai estar pronto. E é assim que ele vai ficar. Eu fiz aqui sem o bojo, mas vocês podem fazer com o bojo se quiserem. Também podem fazer com as costas, com as alças cruzadas. E isso depende do gosto de cada um, de como vocês quiserem fazer, de como sua cliente pedir. E é isso.